Mostrar para as pessoas, empresários como você, que eles precisam se cuidar. Sim. Que hoje eles são a estrutura do nosso país e sem estrutura não tem como você crescer, entendeu? Você pode até crescer, mas você vai construir um castelo na areia. Uma hora ele entra em ruína. Então a minha ideia é passar, espalhar essa mensagem para homens, mulheres, adolescentes, jovens, que eles precisam se cuidar. Eles precisam se conhecer. Eles precisam entender quem eles são, para onde eles estão indo, ter um direcionamento. E o esporte nada mais é do que você olhar na frente de um espelho e entender seus pontos fortes, seus pontos fracos, as suas qualidades, os seus defeitos, ver que você às vezes não é tão bom quanto você imagina, ter a humildade de que você precisa melhorar, entendeu? Buscar auxílio. Isso te torna um cara melhor. Sejam muito bem-vindos a mais um Papo Bassoft. Hoje recebemos ele, que é um atleta profissional de calistenia, e vai explicar porque você treinar o corpo é muito melhor do que você ir para academia. Com vocês, JP Olsen. Muito bem-vindo, irmão. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, Danilo. Prazer aqui estar compartilhando um pouquinho da minha história, da minha trajetória e vamos pra cima. Vamos para cima. Muito bom ter você aqui. Eu acompanho você aí nas redes. Você já esteve na Bassoft uma vez. Já convivi. E aí eu passei a acompanhar. É muito legal o trabalho que você faz. Parabéns. Obrigado. Muita gente aí de influência desse país, você vem ajudando aí com o seu trabalho. Quem que é o JP? O JP é um atleta, um garoto sonhador, um filho, um amigo, mas tudo isso se resume a um cara que tem um propósito muito forte de levar o esporte e mostrar para as pessoas que a calistenia ela pode transformar a sua vida em todos os sentidos. E eu sou o próprio exemplo disso, né? Eu, há 5, 6 anos atrás, era apenas mais uma pessoa normal, um jovem adolescente que tinha passado por uma dificuldade. Quantos anos você está hoje, JP? Eu tenho 24. 24. Você Eu começou há tinha- 6 anos atrás. Não, comecei há 8. Há 8. É, Ok. mas tiveram várias fases, né? Mas vamos colocar 8 anos. Assim que eu comecei na calistenia, foi um momento muito importante na minha vida, que eu basicamente estava muito perdido, né? E hoje em dia a gente vive uma realidade que tudo está acontecendo muito rápido e a influência atrás de influência, e eu precisava de uma influência positiva. Eu tinha acabado de passar por um momento muito delicado. E eu conheci o esporte me salvou da depressão, o esporte me mostrou que eu não estava sozinho, que eu poderia fazer amigos, que eu poderia ser um bom comunicador, que eu poderia ser muito bom em algo, mesmo sendo, mesmo sendo alguém que não tinha experiência na área. E a calistenia me deu uma, a calistenia me deu uma rede de amigos, uma rede de contatos, me trouxe negócios, trouxe minha liberdade financeira e muitas outras coisas. Então, reiterando, eu sou a prova viva de que o esporte, se você se dedicar a ele, ele pode te transformar. Para o pessoal que não sabe, que está em casa, explica um pouco o que é calistenia. Calistenia é uma metodologia de treino que você utiliza apenas o peso do seu corpo para treinar. Então, você não precisa de um peso adicional, como na musculação. A gente utiliza apenas de exercícios com o peso do próprio corpo para conseguir ter um corpo definido, um corpo forte. E diferente da musculação, que é um treinamento convencional que as pessoas normalmente conhecem, a gente treina por grupos musculares. A gente não isola a musculatura normalmente, a gente treina agrupamentos musculares. Então imagina que num treino de calistenia, você treina às vezes o corpo inteiro em um exercício. E isso dá uma complexidade de consciência corporal, força, resistência e entendimento sobre o seu corpo que eu acho difícil outros esportes oferecerem tanto essa gama de habilidades que você adquire treinando calistenia. Porque ali no conjunto você acaba treinando todo o seu corpo, né? Tudo, e é um treino muito mental também, que não é apenas você colocar ali um fone de ouvido e ir treinar. Você precisa estar presente. E como eu te falei, no mundo frenético que a gente vive hoje, a gente ter algo que nos coloque no momento presente e faça você ter uma conexão real com você mesmo, isso é fundamental, porque isso traz um relato de você voltar ao homem original, Sim. né? Que é um cara que é casca grossa, um cara que é dedicado,
E não só para homens, tá? Calistenia é para mulher, criança, todas as pessoas que de fato querem essa mudança de estilo de vida. Então a gente não precisa da academia? Academia, tem muita gente que faz academia, às vezes porque não encontra uma segunda opção. Hoje eu só treino calistenia, mas um exemplo, se eu quiser treinar musculação, eu consigo, porque eu tenho consciência corporal, eu tenho entendimento sobre como funciona o meu corpo e sobre movimento. Então, eu consigo pegar essas habilidades que eu tenho e projetar na musculação. É claro que eu não vou ser um atleta de fisiculturismo, né? Porque o meu foco não é esse. Mas eu tenho sim um nível de consciência corporal que me diferencia de alguém que só faz musculação. Entendeu? Então, Entendi. respondendo a sua pergunta, sim, você pode treinar só calistenia ou você pode mesclar. Você pode fazer musculação com calistenia. Vai do que você gosta e melhor, do que seu corpo precisa. Mas Entendi. muitas pessoas utilizam da calistenia como base de treino e fazem, um exemplo, um outro esporte, igual beach tênis, futebol, basquete, o próprio tênis em si, que eles utilizam da calistenia para ficar mais forte, mais rápido, mais resistente, que você treina ali várias habilidades em um exercício e você projeta essa performance adquirida em outro esporte. E aí você é impulsionado. Hoje você vive da calistenia, JP? Sim, eu vivo da calistenia. Eu tenho outros negócios também, mas um dos meus negócios principais é o Templo da Calistenia, né? Legal. O que que é o templo da calistenia? O Templo é uma empresa de calistenia que é nosso propósito é, de fato, o que eu te falei, levar essa visão para as pessoas que elas podem se cuidar de qualquer lugar do mundo e que hoje o nosso público, grande parte deles são empresários, que os caras, eles basicamente abdicam de muitas coisas para ter um sucesso financeiro. Então, o cara, ele às vezes está com sobrepeso, ele nunca buscou se cuidar antes de cuidar do negócio dele. E a gente tem uma filosofia que um CNPJ forte precisa de um CPF forte por trás. Então, Perfeito. o CPF é a estrutura do CNPJ. Então, se você, como empresário, não estiver bem mental e fisicamente para você orquestrar o seu negócio, uma hora ele vai ruir. Sim, Então, você concordo. precisa estar bem. E esse é um dos nossos propósitos. E também apresentar a calistenia para o público, mostrando que você pode sim ter um corpo forte, bonito, estético. E o melhor, você tem que ter um contato de três pilares, que é o que rege a nossa empresa, que é corpo, mente e espírito. Que, na minha opinião, é o que a calistenia oferece. Um contato rico entre esses três elementos. Quando você se aprofunda, você fica muito mais rico no seu corpo, na sua mente e no seu espírito. Porque você começa a aprender mais sobre você. Quando você aprende mais sobre você, você vira uma pessoa melhor. Entendeu? Você aprende a tratar os outros de uma maneira melhor. Então, tudo leva para um direcionamento de sucesso. Perfeito. E o que a gente acredita é que sucesso, ele tem que ser equilibrado nessas três áreas. Entendeu? Não adianta você ser um cara bem-sucedido financeiramente e ser apenas um rico com dinheiro. Você tem que ser rico de outras coisas também. É, De relacionamento, de Deus, que para nós é a nossa base, né? Um dos nossos pilares aqui no templo. Entendeu? E essa é a ideia. riqueza não é dinheiro, né? São tudo, é todo o conjunto que envolve, né? Exatamente. E a calistenia ela vem como uma ponte para mostrar que você precisa trabalhar essas outras áreas para você ser uma pessoa melhor, ser um cara mais desenvolvido, um update, dizemos assim. Perfeito. JP, você então, você estava entrando num quadro ali de depressão e você teve contato com a calistenia. Onde você teve contato? Ou foi um amigo? Alguém despertou? Cara, foi pela internet, Pela né? internet? Quando eu tinha 16 para 17 anos, Você eu, treinava eu alguma sempre coisa? fiz esporte. Eu Sempre sempre fez. O que que você fui, fazia antes? pô, quase fui jogador de futebol profissional. Legal. Já eu andava de moto, fazia motocross, enfim, eu sempre gostei de esporte, natação. Só que eu nunca me encontrei de fato em algo. Falei, cara, eu sou bom nisso. E eu era muito magro, né? Eu sempre fui alto e eu era muito magro. E, pô, 16 para 17 anos, aí começava a vir a fase da adolescência ali, pô, namorinho ali. E eu sempre fui muito na minha, né? Sempre fui muito tímido e reservado. E eu falei, cara, todos meus amigos fazendo musculação, treinando, pô, deixa eu ver o que que é isso.
eu preciso melhorar, tô muito magro. Eu não me sentia bem comigo mesmo, entendeu? Eu não me sentia autoconfiante. Eu não conseguia fazer uma apresentação na escola porque eu me sentia desconfortável. Então, eu decidi, Você falei, era não, muito magro, JP? muito magro. Tem Muito até no magro. meu Instagram um antes e depois. Vamos colocar aí depois aí na edição pra galera ver. Era bem magro. E eu fui pra musculação, fiz 6 meses de musculação. E assim, eu amo esporte no geral. Até hoje eu faço vários esportes. Mas quando eu cheguei naquela academia que eu fui, eu sempre fui muito observador. Então eu observava a galera treinando. E eu falei, cara, muitos aqui vão pra impressionar um ou outro. Às vezes as mulheres estão vindo aqui pra treinar mais pros outros do que pra elas. Os caras a mesma coisa. E tá, beleza, esse é um ponto. Segundo ponto. Qual que é o meu objetivo aqui? É zerar as máquinas? O meu maior desafio é esse? Então, por um cara que sempre foi treinado em cima do desafio, isso não chamou minha atenção. Isso meio que deu uma brochada. Aí eu, de fato, falei, opa, calma aí. Deixa eu procurar outra coisa. Aí, na internet, tal, YouTube, aí encontrei parkour. Falei, pô, que legal. Pô, você pular de um obstáculo pro Sim. outro. A Sempre galera gostei, doida, né? Pula uns prédios, sempre pula gostei umas de filme de coisas. ação. Falei, pô, que legal. Aí comecei a ver o parkour e no parkour eu vi que os caras eram magros, mas eram muito fortes, definidos. Os caras subiam morro e tal. Falei, pô, que animal. Aí eu vi um vídeo, cara, calisthenics. Deixa eu ver o que que é isso. Aí foi um princípio que eu fui exposto ao esporte. Aí eu vi os caras fazendo exercício com o peso do corpo, flexão, agachamento, girando, dando mortal. Falei, tá nós. Aí eu pesquisei, calistenia, calisthenics. Aí eu vi um vídeo de um cara trincado, rasgado do pé à cabeça. E de ponta cabeça, andando no ar. Falei, meu, o que que é isso, cara? E na hora, tipo, brilhou os meus olhos assim. Eu falei, é exatamente isso que eu quero fazer. Na hora eu falei, pô, é isso que eu quero fazer. Aí eu larguei a musculação, tava treinando há 6 meses. E eu falo pra você, Danilo, o que eu não tive de resultado em 6 meses de musculação, eu tive em menos de um mês de calistenia. Ô, louco. Físico, Mas você procurou algum físico. lugar? Foi num Não, parque? Eu corro num parque, geralmente pela manhã, aqui em Barueri, e eu vejo que tem uma galera lá sim, que tem os meninos pratica. lá, os Os meninos, colegas meus, por são sinal. seus Sim, colegas, eles ficam lá direto. Então, a calistenia, você usa o próprio peso do corpo, mas você usa auxiliares também, tipo uma barra, sim, as barras lá que a exatamente. galera Porque fica. a ideia é o quê? A gente tem uma filosofia na empresa que é nós não usamos máquinas, nós somos as máquinas. Perfeito. Então a ideia é que a gente treine até o ponto que você vire o seu próprio aparelho de treino, Perfeito. entendeu? E a gente consegue sim usar várias coisas para treinar, a gente consegue improvisar. E isso é uma habilidade muito bacana, que você não fica refém de uma sala de musculação. Então aqui, ó, em cima dessa mesa, um exemplo. É, Deus o livre, mas igual na época da pandemia. Aconteceu a pandemia, fechou tudo. Onde é que você ia treinar? Ou você treina na sua casa, ou você vai ficar uma pessoa sedentária e obesa. Perfeito. Então, todo mundo que treina e que se cuidava naquela época precisou se adaptar dentro daquela realidade de treinar em casa. Então, o cara foi fazer barra com cabo de vassoura, ele foi treinar com o que ele tinha, com um saco de arroz. A gente na calistenia não. A gente evoluiu muito mais porque a gente já está acostumado com esse ambiente. Então, se hoje eu for para uma sala de musculação, se eu for para uma sala de CrossFit, para qualquer lugar, eu consigo me desenvolver muito bem, porque a única ferramenta que eu preciso é o meu próprio corpo, entendeu? Sim, total. Você usa ele independente de onde você estiver, até se você estiver viajando, tá no quarto de um hotel, Exatamente, tá em qualquer lugar, você exatamente. faz a sequência ali. Qual que é o treino ideal? Por exemplo, eu preciso. Primeiro, a calistenia, para quem tá acima do peso, emagrece? Muito. Emagrece. O gasto calórico que a gente tem é muito grande. Porque, como eu te falei, a gente não só exercita os músculos, a gente exercita o cérebro quando a gente está treinando. Então você precisa pensar. Às vezes um erro que você comete é 1 milímetro que você erra, às vezes uma pegada de mão, você erra todo o exercício. Então você precisa estar num nível de concentração e de momento presente ali, você precisa estar tão concentrado e determinado a fazer aquilo que basicamente você tem uma habilidade surreal ali, você é quase um super-humano. E ter a consciência corporal para saber a posição certa dos Sim. movimentos. Mas isso é treinável, É né? treinável. Tudo que é técnico é treinável. É semelhante a, por exemplo, na academia você vai, a gente faz ali 5, 6 séries de exercícios por dia,
E na calistenia tem um treino, é a mesma coisa? Como Tem. A funciona? gente tem uma metodologia hoje dentro do templo que ela é dividida em 4 partes. E isso é extremamente adaptativo. Então hoje vocês veem esses exercícios mirabolantes na internet, os caras ficando de ponta cabeça com o braço em cima da barra. Isso é muito possível. É claro que tudo tem um preço. Porém, é possível. E tudo tem um treino, um passo a passo. Porém, a calistenia, uma das vantagens é que ela é muito adaptativa. Então, se você nunca treinou na vida, você nunca fez nada, você consegue treinar calistenia. Porque ela é progressiva, entendeu? Ela é step by step. E da mesma forma, se você já treina, você consegue adicionar ela ou migrar para ela, apenas fazendo alguns ajustes e tendo essa mudança de estímulo que a gente faz. Mas voltando, normalmente os treinos de calistenia eles são divididos em 4 fases. Ele começa no alongamento ativo, um aquecimento para preparar o seu corpo para o treino. A gente Sempre alongar e aquecer A antes. gente normalmente faz a gente treina alguma habilidade, alguma skill que a gente fala, né? Ou um conjunto de skills, depende muito do seu nível, e no final a gente termina com fortalecimento, né? Tem um pouco de embasamento no treinamento de ginástica, só que normalmente o treino de ginástica dos ginastas profissionais, eles são bem mais longos. A gente consegue otimizar isso em 1 hora, por exemplo. É isso que eu ia te perguntar. Varia, mu Uma hora é diário? É igual à varia academia? muito. Por exemplo, hoje dentro da empresa a gente tem vários empresários que os caras têm 25, 30 minutos para treinar. Então, na metodologia, a gente consegue dar um nível de intensidade maior ao treino da pessoa, ou você fazer um treino um pouco mais tranquilo. Tudo varia do seu objetivo e da sua disponibilidade de tempo. Entendeu? Tem pessoas que realmente só têm 30 minutos para treinar. Tem caras que têm 1 hora. Eu, normalmente, quando eu tô tranquilo, eu treino 3, 4 horas. Por Entendeu? dia? Por dia. Todos os dias? Não, Não. não. Depende muito. Você tem que dar o descanso do corpo, que é para o crescimento do músculo, tem aquela É porque coisa. assim, hoje na calistenia a gente não visa necessariamente a hipertrofia. A nossa Entendi. busca é por consciência corporal, força e o desenvolvimento muscular, ele vem por consequência, porque a Perfeito. gente treina muito, entendeu? E você vai começar a mexer em áreas do seu corpo que você nunca mexeu. E por consequência, você desenvolve o seu corpo. Então você fica com a barriga definida, você desenvolve seus braços, você tem. E um ponto muito legal, na calistenia a gente desenvolve muito tônus muscular. Então imagina que você não apenas adquire músculo, mas você adquire densidade. Então não é aquele músculo mole, é um músculo denso, um músculo rígido. E principalmente para quem já tem 50 a mais, que infelizmente a idade chegou, você precisa de um treinamento direcionado, porque mesmo que você tenha músculo, a qualidade muscular, ela, na minha opinião, é mais importante, Sim. entendeu? Então a gente tem muito isso, de o cara ser denso, o cara ser rígido, forte. A gente fala assim, pô, o cara é uma pedra. Então, normalmente ele faz esse treino de calistenia. Que assim, a gente faz muita isometria. Então não é que nem academia que você fica ali um certo tempo puxando peso e aí se você para, tudo cai. A calistenia segura mais tempo, é isso? Vamos levar para um ponto de que são estímulos diferentes. A gente tem tanto a fase concêntrica e excêntrica no exercício, mas a gente treina Concentra aqui. concêntrica e excêntrica. É tipo Ah, você, sim, você sim. contrair e relaxar o músculo. Perfeito. Mas na calistenia, a gente faz muita isometria, entendeu? Então, nós mantemos o nosso músculo mais tempo sob tensão. Igual, às vezes você vai fazer um exercício, que até tem no meu perfil alguns exercícios, que você tem que travar o corpo inteiro, o músculo do pescoço, da face, dos pés, porque senão você não entra em homeostase no exercício, senão ele não fica perfeito. E diferente de outras modalidades, por exemplo, do CrossFit, na calistenia a gente preza por qualidade de movimento. Então não é quanto você faz, mas sim o nível de perfeição que você alcança. Entendeu? A gente sempre busca perfeição. O Que é a melhor, o me- perfeição que vai trazer a. isso, a melhor qualidade dentro do que a sua biologia consegue alcançar. Entendeu? Perfeito. JP, eu vi algumas coisas nas suas redes sociais, eu vi bastante pessoas famosas lá, bastante influências, personalidades aí do nosso país. Você já treinou com muita gente grande, né? Pô, Quem são os adeptos aí que você já treinou? então, eu tenho vários amigos, né? A gente tem uma galera que aderiu à calistenia, que hoje são caras que abraçam a nossa causa
Eles mesmo, pô, pregam aí essa modalidade fantástica. Então, tô te fazendo um convite, hein? Você tem que fazer pelo menos um treino. A gente vai no parque, a gente treina junto. Tá feito o convite pra você. Vou sim, vou aceitar. Hoje eu tenho o hábito de fazer 33 flexões por dia. Eu Pronto. faço coisa. E na barra, quando eu vou correr no parque, eu faço 4 a 5. Eu ainda não consigo manter, mas é o que eu consigo. Então, eu vou te ensinar uma coisa depois que eu faço nos meus treinos, que eu já passei por isso. Vou te ensinar a romper essa barreira, que eu fiz. Entendi. E, cara, respondendo a sua pergunta, eu dentro do templo tem muitas personalidades. Então tem muitos apresentadores, como eu te falei, grande parte do nosso público são empresários, né? Tem alguns famosos que provavelmente a galera deve conhecer, que é o Rodrigo Faro, o João Adib, tem Celso Zucatelli, é, Afonso Nigro, enfim, várias personalidades que hoje são amigos, né, que treinam calistenia. Então a gente, na nossa rotina, às vezes frequentando ambientes parecidos, a galera, grande parte, elas entraram para calistenia por um dos motivos que eu te falei. Todos esses caras treinam, todos os empresários, todas as grandes mentes, elas entendem que sem movimento não existe progresso. Para tudo. Não estou falando só no esporte, mas se você não se movimentar, se você não oxigenar o seu cérebro, você não consegue produzir. E imagina que você é empresário, você está constantemente lidando com pressão. Sim, o tempo E todo. normalmente você não esparrama essa pressão para outras pessoas dentro da sua casa e assim por diante. Você não explode. E você precisa do quê? De uma válvula de escape. Então esse cara, ou ele é muito atleta, ou esse cara ele é muito estressado, que lembre desse ponto. Ou esse cara ele fica com aquilo guardado para ele. Então, a tendência desse terceiro ponto ser algo que vai ruir esse cara lá na frente é o cara ter um infarto, o cara passar por alguma situação que vai levar ele a um risco maior. Que esses empresários com inteligência emocional eles estão fazendo? Eles estão aderindo a esportes que coloquem eles num nível de performance maior do que o comum. Então, igual, o próprio João Adib. João Adib faz 2, 3 treinos por dia. De calistenia. Não, ele faz treino, No ele geral. tem o cardio dele, treina calistenia. E esses caras, eles precisam gastar energia, entendeu? Eles Total. precisam, porque nesse Até momento, para lidar com a pressão do dia a dia, né? exatamente, aquilo é um momento para eles, entendeu? É Sim. isso que a gente busca passar no templo da calistenia. Que você precisa ter um tempo para você, senão você uma hora vai surtar, porque é você matando basicamente um leão por dia quando você empreende. Só quem vive essa vida sabe o quão desafiador é. E Total. a calistenia, ela te prepara para esse desafio porque ela mesmo te desafia. Todo dia você vai estar ali frequentemente exposto a, cara, eu preciso desbloquear esse movimento. Tá, mas para desbloquear esse movimento, eu preciso fortalecer essa região, essa, até chegar nesse nível de força e consciência corporal. Ah, beleza, consegui? Qual que é o nível acima? Então sempre vai ter algo que você consegue fazer, e sempre vai ter algo que você não consegue. Então, para um cara que ele é ambicioso, Danilo, ele consegue buscar uma performance praticamente infinita, performar, se preparar, adquirir um nível de resiliência, de foco e de condicionamento físico para ele performar melhor no trabalho dele. Então o cara vai vender mais, o cara vai ter mais garra, o cara vai ter mais energia para ficar, eu preciso ficar 2 horas a mais trabalhando. Ele vai conseguir, porque ele é um cara forte, porque ele é um cara preparado. Então na primeira adversidade que vir, apareceu um problema na empresa, ele vai bater de frente, entendeu? Sim. Porque ele tá preparado para aquilo. A mente dele tá calejada. Na calistenia a gente caleja as mãos. Mas antes de calejar as mãos, a gente caleja principalmente a nossa mente. Então a ideia é, como eu te falei, é transformar a pessoa numa máquina, num super-humano, para ele estar pronto para enfrentar qualquer desafio que ele tiver que enfrentar. Perfeito. E se eu quiser só treinar calistenia, não fazer nenhuma outra atividade, eu já faço um treino completo. Com certeza, com Eu consigo certeza, treinar todos os músculos do corpo. com certeza. Essa consciência corporal que você fala, você consegue identificar cada ponto do seu corpo Sim, para poder treinar sim. ele. E para desenvolver os treinos mais difíceis, você tem que ir fortalecendo por região. É, normalmente, como eu te falei, na calistenia, a gente treina o corpo inteiro, às vezes todo dia, entendeu? A gente
normalmente é dividido em algumas partes. Puxar, empurrar e agachar. Puxar, empurrar e agachar. Isso. Então a gente mescla muito dessas partes, porque tem movimentos que você empurra, tem movimentos que você puxa, e a parte dos membros inferiores que resume a complexidade de agachamentos. Mas normalmente é dado esse estímulo para a pessoa e igual, às vezes você precisa, tem uma região que é muito fraca e você precisa isolar. A gente consegue isolar. Por exemplo, às vezes você sente uma dor no cotovelo, mas você não sabe de onde vem. Às vezes é falta de fortalecimento no seu braquial, entendeu? Às vezes é falta de fortalecimento numa região específica que, às vezes, o treinamento convencional ele não consegue trabalhar aquilo. Então, aí, o que as pessoas fazem? Ou elas vão para um treino, para uma sessão de fisioterapia, ou alguns deles fazem calistenia, entendeu? Para fortalecer essa região, porque você consegue focar nisso, dar um direcionamento e com a consciência corporal que você adquire, dar esse estímulo direcionado para você curar, entendeu? Igual eu já me machuquei muito, né? Claro, pelo nível das atividades que a gente faz, tem muito impacto e a gente é preparado para isso, mas acontece eventualidades. E todas as minhas lesões eu curei treinando, Você, entendeu? você falou que você começou a ver resultado em um mês, que em Menos seis, de um mês. que em 6 meses você não tinha visto na academia. Para quem nunca treinou, isso é meio que uma média ali, no primeiro mês você já passa a ver resultado ou muda É de... que a busca, Danilo, a busca ela não é apenas pelo corpo, Sim, ela passa a ser por outras coisas. Então o seu objetivo muda. Então o seu corpo ele vira uma consequência. É claro que é muito fácil eu falar isso para alguém que está com sobrepeso, que o foco do cara é emagrecer. Só que imagina só, você começa às vezes fazer, não está com sobrepeso, você faz uma flexão de braço. Aí você passa uma semana, você treinando calistenia, você já está fazendo cinco. sim. Então, esse senso de conquista recorrente que você tem, isso faz com que você queira se manter dentro do processo. Pô, cara, eu preciso treinar mais, preciso evoluir, eu preciso ir para o próximo nível. Então, é muito dessa busca pelo próximo nível, pelo próximo exercício, entendeu? E por consequência, você vai desenvolvendo o seu corpo. Tem pessoas que treinam só pela parte física, e isso é muito possível. A calistenia ela tem três vertentes. Ela tem a calistenia básica, ela tem o street workout, que é a minha modalidade principal. E Explica essa, como é que o funciona. street workout engloba todas as acrobacias, os movimentos estáticos que vocês normalmente veem na internet, o cara segurando o corpo com o braço só. Isso é street workout. Street workout tem os movimentos estáticos, os movimentos acrobáticos, os movimentos dinâmicos de força e as combinações de movimento, entendeu? Então a Sim, ideia é que você una vários elementos que você sabe fazer e você coloque isso numa combinação, entendeu? Buscando ali o ápice da sua forma física, perfeito. entende? E hoje você comunica E, isso. ta- e, e também tem o strand e tem o street lifting, que são modalidades que o strand você faz é só repetição. Imagina que é uma. Para quem não tem essa ideia, o strand ele é como se fosse. Ele lembra um pouco o CrossFit, só que o que diferencia é que a gente preza por qualidade de movimento. Então imagina que tem uma sequência muito grande de exercícios básicos que o cara precisa fazer em um determinado tempo, entendeu? Quanto tempo dá mais ou menos, por exemplo, cada exercício? Na academia você vai pegar um peso, você faz tipo uma série de 15, por exemplo. Como é que funciona na calistenia? É igual. É Um tempo? movimento de isometria, para ele ser contabilizado, tem que ser 3 segundos. Ah, você faz um movimento. Como é que valeu? 3 segundos. 3 a 5 segundos. E aí a gente fica mais. Qual que é o legal da calistenia? É como se fosse um freestyle, entendeu? Você não tem muito uma regra. Você pode treinar o que você gosta de treinar. Entendeu? Então vamos supor que você é um cara que gosta de acrobacia. Você pode treinar só acrobacia. Se você gosta de movimento estático, você pode treinar só os elementos estáticos. Tem caras que só treinam parada de mão. Tem caras que treinam só front lever, por exemplo. Tem caras que só treinam prancha. Tem caras que treinam tudo, que é o meu caso, que gosto de tudo. E assim por diante. Você é livre para você performar na área que você gosta. Entendeu? E isso Entendi. para mim é muito fantástico, porque você tem a liberdade de escolha.
Sim, Entendeu? É claro que você quer competir, ser um atleta profissional, você precisa ter um princípio em todas as áreas, entende? sim. E tem a parte do street lifting também, que é quando você já domina o peso do seu corpo e você adiciona peso. Então são os caras que fazem barra com 100 quilos, dip, que é o tríceps na paralela. O cara faz com 200 quilos e assim por diante. Que já desenvolveu bem, ele. Eu dei esse exemplo do strength comparado com o CrossFit. O street lifting é como se fosse o powerlifter, entendeu? Sim. E hoje você fala com essa galera da internet. Eu vi que suas redes estão crescendo bastante, você posta seus vídeos lá. Como que é a Sim. recepção do pessoal? O pessoal critica, apoia? O que que a galera fala? Cara, hoje tem um preconceito um pouco grande em relação à calistenia, né? Principalmente no pessoal da musculação, mas hoje eu tô vendo que tá tendo mais essa aceitação, né? Porque o cara que ele é inteligente, Danilo, ele entende que tudo ali tá pra agregar, entendeu? Que tipo de comentário a galera coloca lá? Esses caras é macaco, fica se pendurando e tal. Mas quem de fato entende o princípio do exercício, o cara não critica, ele entende que tudo ali é benéfico. E Sim, quanto mais habilidades você tem, melhor você consegue performar. perfeito. Entendeu? Então, se hoje um cara de musculação, um atleta de musculação, ele treina calistenia, o nível de consciência corporal, o nível de ativação muscular que ele consegue adquirir num treino de musculação vai ser muito superior a um cara que não tem esse nível de habilidade. Sim, A gente pode pegar o exemplo, agora, quem foi o Mr. Olímpia foi o Ramon Dino. Da onde que ele veio? na Ele veio da calistenia. calistenia. Entendeu? A base dele Foi foi na na calistenia. calistenia. Então ele faz muscle up, ele faz bandeira. Todos esses exercícios que foram a base, a estrutura de desenvolvimento dele, vieram da calistenia. Entendeu? Então, é realmente a prova de que funciona essa Exatamente. preparação. E vários treinadores, né, ao redor do mundo falaram que ele tem toda a parte genética, ele é um cara privilegiado, porém a calistenia foi algo fundamental, foi um divisor de águas que falou, pô, esse cara é diferente, entendeu? Então, um dos pontos fortes dele é o antebraço. E a gente normalmente tem sim um antebraço muito resistente, entendeu? Hoje é um dos diferenciais do Ramon. Você olha o antebraço do cara, parece uma perna. Por É, quê? Porque lá atrás ele foi estimulado pelo esporte e desenvolveu isso. a base e a resistência veio dali, né? Então, gente, 100%. você aí que fica criticando na rede social, a sua ignorância acerca de um assunto não invalida a existência do mesmo. É isso aí. Treinar a base da calistenia fez o cara se destacar aí entre os demais. Um ponto curioso aí com a calistenia. Eu conheci um cara, para quem acompanha aqui o Papo Bassoft, sabe que a Bassoft ela tem de base aí o próprio Ayrton Senna, a gente se inspira muito até hoje É um ícone. pela sua determinação por tudo. E por conta disso a gente conseguiu trazer uma vez o Nuno Cobra. Pô, é um ícone. Para quem não sabe quem é o Nuno Cobra, gente, é o cara que dormia e acordava com Ayrton Senna e treinava o Senna todos os dias. E ele falava que o treinamento do Senna, o treino do Senna era correr e fazer calistenia. E, inclusive eu vivi uma experiência muito incrível com ele. Quando ele veio gravar o podcast, ele entendeu que eu gostava muito do Senna, ele me contou diversas histórias e ele me convidou para passar uma tarde na casa dele. Que A legal. gente combinou depois, eu fui lá, a gente fez umas filmagens, tem essa filmagem lá, deu fazendo, e ele fez comigo o mesmo treino que ele fazia com o Senna. Que Então legal. eu pendurei na barra, ele me girou por cima assim, e aí eu ia descendo devagarinho. Eu não sei como é que é o nome do Provavelmente é um movimento. tuck front lever que você fez. E ele falava que o Senna fazia três desse todos os dias. Todo dia ele subia sozinho e vinha descendo devagarinho. Agora, Subia. agora eu vou te falar um ponto Que ele que falava que aquilo ali treinava tudo é o todos que eu os tô te músculos. falando. Agora eu vou te falar um ponto. E eu falo isso com 100% de certeza. Se hoje a gente tivesse o privilégio, o Senna estivesse vivo, e ele tivesse acesso a esse nível de conhecimento que a gente está passando, eu te garanto que ele seria 10 vezes melhor do que ele é. Só por conta Porque da. a calistenia, ela não tem um embasamento científico muito grande, e é isso que a gente está tentando mudar. A gente está buscando trazer artigo, a gente está criando novos documentos para mostrar, até então, para poder levar para as pessoas algo mais direcionado, igual você. É um cara que é entendido na área, só que você não tem o conhecimento, o princípio básico
do que é calistenia. Como Sim. é que você inicia na calistenia? E é isso que a gente está buscando mudar. Levar esse conhecimento para as pessoas, porque você consegue direcionar isso. Então, o mesmo embasamento técnico que uma pessoa que nunca fez musculação, mas ela tem uma ideia do que seja. A gente está buscando fazer isso com as pessoas para poder tirar essa escama dos olhos e mostrar que, cara, é uma coisa tão magnífica. É uma habilidade que você adquire para sua vida, Sim. para sua vida. E hoje, voltando ao assunto do Senna, se ele tivesse vivo, do nível de determinação que aquele cara tinha, ele iria ser, sem dúvida, um atleta de calistenia. Entendi. Provavelmente não iria competir e tal, porque o foco é outro. Mas ele, com certeza, teria um nível físico, mental e espiritual muito superior. Sim. Porque o esporte evoluiu muito. Ele se destacava dos demais justamente por isso, né? Porque ele treinava numa época de Fórmula 1 que tinha pilotos que até fumavam. Tipo, a galera não cuidava da saúde, a galera sentava no carro, Exatamente. corria e boa. E o Senna não, ele vinha de contra isso, ele treinava todo dia, ele fazia a calistenia. E aí a gente viu o resultado que é. Teve um GP do Brasil que quebrou o câmbio dele, ele estava só com a segunda e com a sexta marcha, e na época era a troca manual aqui. E quando ele terminou, ele não conseguia nem levantar o braço. Mas eu acredito que se ele não treinasse, ele não conseguiria Com ter certeza. suportado Com certeza. tamanha dor ali que ele teve. E olha que engraçado. Hoje, dentro do nosso time, os professores atendem piloto da Porsche Cup, Olha, piloto eu não sei se é Fórmula 2 ou 3, alguma coisa assim, mas atendem piloto da Stock Car. Então esses caras, eles já estão tendo essa visão de que você precisa não apenas focar no que você quer performar, mas você perfeito. precisa ter um respaldo por trás, você precisa ter uma base, você precisa ser forte, você precisa ser resistente, ter condicionamento físico para você desenrolar na sua área de atuação, entendeu? Sim. Por exemplo, eu gosto de correr. Eu corro praticamente todos os dias. Eu emagreci cerca de 30 quilos só com Que corrida. legal, hein? Se Vamos supor, eu quero definir meu corpo. Eu estou nesse processo, hoje eu estou treinando, eu estou fazendo academia. Eu também faço lá que eu te falei, eu faço flexões e a barra no parque lá que eu dou uma aquecida e no Sim. momento do aquecimento eu alongo na barra e eu puxo um pouco. Se eu trocasse, eu confesso que eu não gosto muito da academia, porque é uma coisa. Mas normalmente você faz porque você não, às vezes não tem uma segunda opção, certo? Exatamente. Se eu for me dedicar somente na calistenia, você acha que eu consigo transformar meu corpo em muito menos tempo do que na própria Não acho, eu tenho academia? certeza. Você conseguiria prever quanto tempo? Depende do seu nível de dedicação. Se eu dedicar todos os dias? Você vai ter um resultado muito mais rápido. Sim, Não apenas se dedicar, mas se dedicar equivale a você ter a disposição de fazer o que precisa ser feito e você saber o que você precisa fazer. Então a gente tem que partir desse ponto. sim, Quando você não sabe o que você só faz, você vai dar murro em ponta de faca. Então você pode acertar ou pode errar. É 50-50, entendeu? Agora, quando você tem um direcionamento, quando você sabe o que você precisa fazer, aí é fato que você vai evoluir. Quando você tem uma prescrição, um acompanhamento de um profissional que vai te guiar, vai te mostrar o caminho, vai te ensinar o que você precisa fazer. Ah, porque não é apenas igual. Você falou, faço 33 flexões por dia. Só que você faz 33 flexões direito? Na tem sua que. cabeça pode ser sim. Você faz, faço 4 barras, mas são 4 barras perfeitas? Lembra do que eu falei, não é quanto, É é a qualidade, a qualidade entendeu? do movimento. Então, a ideia é que você aprenda a treinar. Você Legal. aprenda a usar o seu corpo. Porque se você aprender a treinar, se você aprender a fazer o exercício perfeito, você vai conseguir, você vai aprender a contrair o músculo da maneira correta. Então, seu nível de contração vai ser muito superior a você apenas ir lá e fazer por fazer. Sim, Quando você está consciente disso, a sua escala de evolução ela é muito maior. Entendeu? Então, sim. o que você pode evoluir em 6 meses, você pode evoluir em 3. É claro, você tem que ver se não tem nenhum problema de saúde, ter uma prescrição médica. Tendo isso, cara, com determinação e um acompanhamento, você evolui. Eu falo o seguinte: se eu hoje fosse alguém que quisesse começar e tivesse acesso ao templo da calistenia, todo esse direcionamento que a gente busca dar para as pessoas lá dentro, e eu fosse começar do zero, o que eu evolui em 8 anos, eu evoluiria em 2. Ô, louco. Sem dúvida.
Só Eu com errei, orientação. eu errei muito É justamente lá para fechar atrás. esse loop. Lá no começo, a gente começou a falar, até pulou essa parte, mas você teve contato com a calistenia, você viu os vídeos, falou da calisthenics, mas aonde que você de fato teve o primeiro O contato? primeiro contato foi em casa. Eu Em comecei a casa. treinar, eu treinava num espaço 2 por 3. Vendo vídeo. Vendo vídeo, eu imitava o que eu via na internet. E Entendi. hoje eu entendo que isso é um erro. É claro que tem pessoas hoje que não têm a condição de, às vezes, pagar um personal de calistenia, que por sinal são pouquíssimos que tem hoje, de qualidade. Eu acredito que seja um profissional bem raro, né? São. É, ou, às vezes um acompanhamento de treino online. É, são poucas pessoas que têm esse acesso. Mas a gente pegar e, e conseguir ter um princípio, você vai evoluir. Total. Entendeu? Então, isso a gente busca ensinar de graça na internet. De fato, você não vai aprender se você não quiser. Entendeu? Então, Perfeito. hoje, pô, no próprio Instagram do templo, tem como é que você faz uma flexão direito? Um agachamento. Quais são os erros que você comete quando você está iniciando? O que você não pode fazer? O que você pode fazer? Entendeu? Então, tem esse direcionamento. É claro que, igual lá atrás, não tinha. Eu comecei por conta. Eu não alongava, não aquecia. E eu consegui uma performance considerável fazendo do meu jeito. Só que aí, com o tempo, você vai conhecendo pessoas, você vai refinando técnica, você vai aprendendo a treinar, entendeu? Sim. Só que hoje, as pessoas, igual você, iniciando, você não vai precisar passar por isso. Você vai estar tudo mastigado, entendeu? Vai ter tudo ali mastigado e simples para você só executar, entendeu? Sim. Então você que ficou curioso aí, entra lá no Instagram, @Templo da Calistenia. Isso, Templo da Calistenia. Lá tem algumas. Lá, a gente desenvolveu uma metodologia de treinamento que a gente ensina calistenia tanto para criança quanto para pessoas idosas e os professores, né, que fazem esses atendimentos, é algo muito personalizado. Também tem acompanhamento online. A gente também agora está desenvolvendo dois produtos, né? Um sai agora dia 5 de novembro, que é o único curso de calistenia para mulheres do Brasil. Bora. Aí, Então, mulherada, já tem um curso exclusivo para vocês. imagina que, igual você falou, não gosta de musculação. Cara, muitas pessoas passam por isso, só que elas não têm uma rota alternativa. E elas vão porque elas são obrigadas. Sim. Então a ideia é que você faça algo divertido, legal, que te desafie dentro da sua própria casa. E E que eu, você tenha prazer em fazer, né? exatamente, porque se você está sendo forçado, uma hora você vai parar de fazer. Sim. Entendeu? A ideia é que você aprenda a lidar com o processo e você se desenvolva e goste do que você está fazendo. Porque o processo é mais importante que o destino. Com certeza. Vira um vício semelhante da corrida? Pô, muito, você vai ver na prática. Eu quero essa aula aí. Quando que vai ser, Pô, JP? vamos fazer um treinão junto. Vamos. Vamos fazer um Eu treinão quero, junto, quero tá feito. experimentar e eu vou voltar para dar o feedback, hein, gente? Como é que foi esse treino aí? Você A gente vai fazer uma tem, cobertura lá bem legal. tenho certeza que você vai gostar. Todo mundo que entende os princípios do esporte em si, você não para de treinar, Sim. entendeu? Você pode até mesclar com várias outras atividades, mas você não para de treinar, porque é Bacana. muito rico. Falando um pouquinho do digital, hoje você comunica lá sobre calistenia. O que que você vem fazendo nas suas redes para poder expandir a sua mensagem? Você tem postado todos os dias? Como é que está funcionando? Você está hoje no É, Instagram e Instagram, na rede vizinha? TikTok, a gente tem YouTube também, né? A gente tá em todas as redes sociais, Perfeito. né? Eu, o meu foco hoje de conteúdo, até então a gente mudou bastante, mas é mostrar para as pessoas, empresários como você, que eles precisam se cuidar, Sim, que hoje eles são a estrutura do nosso país e sem estrutura não tem como você crescer, entendeu? Você pode até crescer, mas você vai construir um castelo na areia. Uma hora ele entra em ruína. Entendeu? Então a total. ideia é formar grandes líderes, formar essas pessoas para elas estarem prontas para qualquer desafio. E todas as outras pessoas que de fato querem se desenvolver no esporte, eles terem um passo a passo de como fazer, né? Então a minha ideia é passar, espalhar essa mensagem para homens, mulheres, adolescentes, jovens, que eles precisam se cuidar, eles precisam se conhecer, eles precisam entender quem eles são, para onde eles estão indo, ter um direcionamento. E o esporte nada mais é do que você olhar na frente de um espelho e entender seus pontos fortes, seus pontos fracos, as suas qualidades, os seus defeitos, ver que você às vezes não é tão bom quanto você imagina, ter humildade de que você precisa melhorar, entendeu? Buscar auxílio. Isso te torna um cara melhor. Isso vai Total. te fazer
uma pessoa mais resiliente. Na hora que você quiser se irritar, que você quiser se estressar e às vezes falar algo que você não deve, você vai ter controle, porque você já foi treinado a ter controle em muitas outras áreas. Hoje a gente vive uma sociedade, como eu te falei, muito imediatista, que quer tudo pra ontem, principalmente os jovens. E a calistenia coloca o seu pé no chão e fala: opa, calma aí, não é tudo no seu tempo, tem um processo. Então você aprende a respeitar os processos da vida, entendeu? Você aprende a renunciar coisas para você alcançar outras. Então hoje, se você quer ter uma vida de casado, você não pode ter uma vida de solteiro. Se você quer ter filhos, tem que ter responsabilidade para ter filhos. Total. E se você quer ter uma empresa, você vai ter que arcar com as responsabilidades e o ônus de ser empresário. Então, esses são os pontos que a calistenia te fortalece E para um que você esteja CNPJ forte só existe com CPF forte, né? exatamente, para que você esteja pronto para qualquer Perfeito. coisa, Então entendeu? hoje no Templo da Calistenia eu não só tenho o treinamento lá de como é que é feito de fato o exercício, mas eu começo num trabalho É um mental, estilo de vida. um estilo de vida. É a maneira que as pessoas escolhem enxergar a vida. Como que era a frase mesmo que você falou? Nós não usamos máquinas, nós somos as máquinas. Nós não usamos máquinas, nós somos as máquinas. Aqui, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. You don't use machines, we are the... Você é a máquina. É isso mesmo, nós somos as máquinas. Templo da Calistenia. Legal, cara. Esse é o logo do Esse é o templo. nosso logo. Nosso logo representa nossos três pilares, que é corpo, mente e espírito. Quantos membros hoje tem no templo? Cara, eu não sei, tem muitas pessoas envolvidas, mas a gente é um time que tá crescendo. São todas as pessoas buscando o mesmo objetivo, amantes do esporte, pessoas fenomenais, todos os caras que trabalham ou já passaram pela empresa são caras que são colaboradores, né? Que hoje abraçaram o nosso sonho e sonham junto com a gente. E deve ter um comportamento comum entre as pessoas que entram e praticam a calistenia, que fala assim, acho que deve falar, por que que eu não comecei nisso antes? Exatamente. É isso, Exatamente. né? Eu percebo, eu falei do lance da academia que eu não gosto, mas esse lance de fazer flexão todo dia, essa parte de cima aqui desenvolveu muito mais do que na própria academia, que eu não costumo ir. Eu, E muito disso por conta das flexões que eu faço todos os dias. Os movimentos básicos, assim, tipo, pra galera que quer começar, como que seria mais ou menos? flexão, agachamento. Flexão, agachamento, São 4 exercícios: flexão, agachamento, barra fixa e dips, que são os tríceps na paralela. tríceps na paralela. Isso. E Flexão, agachamento, barra fixa barra e fixa, dips, que dips. são tríceps na paralela, normal. E aí você fortalece o corpo inteiro, somente isso. Exatamente. É claro que tem os níveis, né? Tem as variações desses exercícios, tanto para cima quanto para baixo. Então, imagina que você não consegue fazer uma flexão. Tem vários steps atrás para que você consiga fazer uma das progressões até chegar na flexão. E agora vamos supor que você faz 50 flexões. Tem um nível acima até chegar num nível que, opa, aqui é meu limite. Sim. Entendeu? Então isso é muito legal, porque, como eu te falei, sempre vai ter um nível acima e sempre vai ter um nível abaixo. Então a barreira de entrada é muito simples. E você falou uma coisa muito legal, que é referente ao desafio, né? Que é o que a gente tá frequentemente exposto. Então, como eu te falei, eu acho que você tem que ter essa experiência, tem que ter essa experiência, porque acho não, a nossa sabedoria, ela é adquirida apenas dessa maneira. Então, quanto mais você é experiente, quanto mais coisas você já viveu, mais histórias você vai ter para contar Sim. e, consequentemente, mais bagagem, entende? Sim. JP, você aparenta não, você é um cara muito maduro pela sua idade e você tem muito conhecimento do que você pratica hoje, afinal você é um atleta profissional disso. Existem competições disso? Tipo, Sim, a galera, como é que funciona? existe. Como eu te falei, tem várias modalidades. Tem strength, tem street lifting e tem o street workout. Você tá em qual? O street workout é a minha modalidade. É a Eu sua, pratico um pouco das três, mas o meu ponto forte é street sua workout. especialidade é street Isso. workout. Que envolve, como eu te falei, as acrobacias, os movimentos estáticos, as combinações dos exercícios. Depois, até se você quiser colocar algum vídeo para mostrar para a galera o que que é Sim, mais fácil para ter um ponto de referência.
Então, como é que funciona? Num campeonato de street workout, eles buscam um atleta mais completo. Então é o cara mais forte, o cara mais rápido, o cara mais resistente e o cara que consegue juntar melhor os elementos. Então imagina que você faz uma sequência, eu faço a mesma sequência, só que demonstrando menos dificuldade do que você, sem tremer e com maior nível de exercício. Eu vou ganhar, entendeu? Sim, Se ao contrário, é a mesma forma. A ideia é que você faça o exercício mais difícil com o maior nível de perfeição possível, entendeu? sim. Dentro de uma sequência. E para quem assiste parece que é fácil, né? Mas até chegar nesse fácil teve muito treino, né? Exatamente. Na verdade, nada na nossa vida é É fácil, né? fácil. Tudo é difícil, só que com uma prática a gente se acostuma com o processo. Com constância. Eu tô tendo umas ideias aqui. Você é um cara novo e o Nuno, ele já tá com a idade um pouco mais avançada, mas o cara teve contato lá com o ídolo nacional. Uhum. Eu vou organizar da gente marcar um encontro, cara. Pô, vai A ser um gente gravar prazer. aqui, aí tipo, fala você que é um cara mais novo e ele que esteve lá, Vai ser uma lá honra. atrás. Eu acho que Vai vai ser dar uma um, honra. um bate-papo muito bom. Vou aprender bastante. Muito legal, cara. Cara, adorei te conhecer, foi muito bom. Você é um, O prazer é todo meu. um Obrigado cara pelo convite. é bem centrado, é bem sério assim no assunto que você domina. Quais são os planos aí para 2026, tanto do digital com o que você vem fazendo hoje? Hoje você é bem respeitado aí por uma galera, né? Por uns influencers, por um pessoal que você treina junto. O que que você vai fazer com isso para poder usar ali no futuro? Nós estamos criando um ecossistema. Aí já tá um spoiler. Esse ecossistema ele vai abranger todas as áreas da saúde. Ou seja, tudo que você precisa para ser um ser humano forte, Perfeito. resistente e que viva muito, com qualidade, nós vamos integrar. Então, todos os alunos Legal. do templo, além, é claro, do nível de conexão que nós vamos entregar, nós estamos buscando agora fazer eventos. A gente tem vários produtos hoje, né? Mas a ideia é que a gente consiga conectar esses caras que treinam calistenia. Hoje a gente, só para você ter uma ideia, a gente tem um grupo de amigos, enfim, cada um em uma área específica. Os caras são muito bons no que eles fazem, referência assim, brasileira. E a galera movimenta muita grana, porque além da conexão com o esporte, que fortaleceu esse vínculo, Sim, você cria uma relação de confiança. total. Então, provavelmente, se você tiver um amigo que quiser treinar calistenia, você vai indicar pra mim. Sim, Então, se eu tiver um case legal pra você, provavelmente eu vou te indicar pra você trazer no podcast. E assim a gente vai criando esse círculo de conexões. E é isso que a gente está buscando fazer agora, pô, fazer alguns eventos para poder é, essas pessoas contarem os relatos delas e trazerem essas experiências, tudo através da calistenia, né? Mas conectando, pô, os caras que gostam de carro, o cara que gosta de aventura, fazer viagem junto. Então a nossa ideia é criar esse ecossistema físico, né? perfeito. E também digital. No digital é trazer praticidade, a gente está desenvolvendo algumas aplicações para. Vou dar um spoiler aí que talvez nem eu deveria dar agora, mas você ter um mapa de treino do início ao fim da sua jornada, desde que você treine há 1 ano ou 10 anos, tudo na palma da sua mão, de maneira prática, simples, objetiva, você sabendo exatamente de onde você tem que sair, para onde você está indo. Então a nossa ideia é trazer essa praticidade, tudo isso dentro desse ecossistema. Então você não vai precisar buscar nada fora, porque a gente vai trazer os melhores até você. Perfeito. Então você está montando um ecossistema onde vai ter gente que vai ser cuidar do corpo, da mente Sim, e do espírito, tudo junto. sim, nosso ponto ele vai partir da calistenia, mas ele vai englobar todas as áreas da sua vida, Perfeito. entendeu? Porque a gente tem hoje dentro do nosso time caras fantásticos. Igual você falou de que você pratica corrida. Um dos professores que trabalha junto com o templo hoje é um professor ultramaratonista. Olha, Então, é um cara que tem muita experiência na área. Ele, por sinal, treina é, um dos representantes da Porsche Cup aqui do Brasil. E, cara, é surreal o nível que o cara tá evoluindo. Então, isso é muito bacana. E poder conectar
essa galera entre eles, além de muitos negócios que eles vão fazer, porque isso é uma consequência, a gente vai conseguir firmar mais nosso senso de comunidade, Perfeito. entendeu? Sim. Tantas pessoas que querem fazer parte do nosso movimento, que buscam se desenvolver no esporte, um adolescente, ele vai ter inspirações positivas, ele vai ser influenciado positivamente a ter um caminho a ser seguido, entendeu? É isso que a gente quer fazer. Você falou do jovem, a partir de quantos anos já é possível? Você pode treinar desde criança, Desde 4, 5 pequeno. anos. É claro, com instrução, né? Tudo é adaptável pro seu Movimento nível. correto, com tudo, é possível. Então, desde Exatamente. criança já é possível praticar. Sim. E, por sinal, quando você começa a treinar, normalmente o que acontece? Todas as pessoas ao seu redor começam a treinar. Sim. Porque é diferente. Influencia o ambiente, né? Muito. Todos os caras que hoje você vê aí na internet, todos, sem exceção, todos eles começaram a treinar. Os filhos deles começaram a treinar também. E foram cases lindos. Lindos, de transformação assim, de você parar e falar, realmente é surreal. Muito bom. Gente, foi uma aula aqui sobre calistenia. Esse jovem aqui, JP Ocean. JP, a gente está caminhando para o final, a gente tem umas perguntas aqui Vamos pra que a cima. gente sempre coloca. Direto e reto. Quem é Deus para você? Deus é tudo pra mim. Sem ele eu não estaria aqui. Pedi permissão pra vir hoje. Se não Legal. fosse por ele, eu não teria chegado até Permitiu? aqui. Permitiu. Bom, E tudo que eu falei aqui foi só permissão dele. perfeito. Pedi pra ele me guiar assim como eu faço em tudo na minha vida. O templo, o fundamento do nome dele, está aí. É um segredo que a gente guarda, mas acho que tá na hora de abrir isso. Templo da Calistenia, quando ele foi criado, a gente buscou remeter a um nome para honrar Deus. Boa. Então, eu aprendi que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E cada um aqui tem uma missão, Danilo. Sim, Você tem uma missão, concordo. todo mundo que está assistindo aqui vem com um propósito. A probabilidade de você ter nascido é de 1 em 3 trilhões. Então, se você está aqui é por um motivo. Só que às vezes as pessoas passam a vida inteira e não descobrem. E o nosso ponto é que a gente trouxe isso para dentro do nosso negócio, para mostrar para as pessoas que elas precisam se cuidar. Antes de você cuidar dos seus filhos, da sua esposa, você precisa se cuidar. Porque como é que você ama o próximo? Na palavra já fala, ama o próximo como a ti mesmo. Então você vai amar as outras pessoas, você vai cuidar das outras pessoas na proporção que você se cuida. Perfeito. Então se você não se valoriza, você está sendo hipócrita em dizer que valoriza os outros. Então primeiro se cuide, primeiro olhe para você, tenha amor próprio, para depois falar em amar, em cuidar de outras pessoas. Perfeito. Até porque, se for pegar a analogia lá do avião, a gente coloca a máscara de oxigênio Primeiro na gente, primeiro na gente, depois no próximo. Tem que realmente se cuidar, porque o corpo é o carro da vida, né, com cara? certeza. É o carro que carrega o seu propósito. Eu pesava 108 quilos, tinha uma barriga grande. Hoje eu vivo uma vida bem diferente. Eu perdi 32 quilos na base da corrida, mas cuidar do corpo hoje é primordial. Eu não passo praticamente nenhum dia sem fazer alguma Exatamente. atividade, Isso é se priorizar, alguma coisa. Até porque é o templo do Espírito Santo, né? com certeza. A gente precisa Se cuidar. você não honra seu corpo, você não vai honrar outras coisas. E honrar o corpo é muito profundo, Sim, porque isso faz com que você seja um cara que não seja promíscuo, um cara que pensa muito bem com quem você se relaciona. E assim por diante, é algo bem profundo que a gente traz como filosofia também. show. Então, respondendo a sua pergunta, Deus é tudo pra mim. Sem ele eu não estaria aqui. Todos os caras que você viu aí e muitos outros, foi Deus que me conectou através de outras pessoas que ele usou para levar o nosso propósito, o que a gente faz, para poder outras pessoas serem impactadas, igual o que a gente está fazendo aqui. Perfeito. Então, eu acredito fielmente que Deus te usou para me fazer um convite para que a minha mensagem chegue até outras pessoas. E milhares de pessoas. Porque Concordo no plenamente. fundo, o que a gente faz é apenas para mostrar para as pessoas que elas precisam de uma conexão espiritual com o Senhor. Então ele é tudo para mim. Sem É só um ele meio que ele usa ali é para. apenas o meio. Da mesma forma você te carrega uma mensagem, um propósito, que o seu podcast é apenas uma ponte.
Perfeito, é isso mesmo. E JP, para a gente finalizar, eu gostaria que você olhasse para essa câmera aqui e você falasse com aquele cara lá que está sedentário, que não cuida do corpo, que justamente não valoriza o templo, e você pudesse dar uma mensagem, que essa mensagem se eternizasse, né, até a sua passagem nessa vida, e que ela ficasse mesmo como um legado seu. Fale com essa pessoa e que isso vire um corte que perpetue por muito tempo. Então, direto para essa câmera aqui, dá essa mensagem para esse cara que não se cuida. As pessoas, elas carregam um propósito. Você carrega um propósito. E você veio com uma missão pra cá. Você pode não saber qual que é, mas é sua responsabilidade descobrir. Seja ser um médico, seja fazer qualquer coisa. Você veio com um propósito. E você precisa descobrir esse propósito. Só que quando você não está pronto para cumprir a sua missão, você vai. É como se você estivesse patinando. Você patina, você tenta uma coisa, não vai, não dá certo. E muitas vezes é porque a sua base está toda desestruturada. Você tem traumas que você não corrigiu, você tem coisas que você precisa deixar no passado. E às vezes a gente quer ajudar todo mundo. A gente quer influenciar as pessoas. Às vezes você é um cara com uma família, você é uma mulher com filhos, com um esposo, com esposa. E você com certeza quer que eles tenham uma vida saudável, que eles sejam pessoas de sucesso, que eles tenham um futuro às vezes melhor do que o seu. Só que eu quero que você lembre de uma coisa que eu vou te falar aqui. As pessoas, elas não vão respeitar as suas palavras. Elas vão respeitar e elas vão copiar as suas atitudes. Então, tudo que você fazer, você lembre, quero que você lembre que você estará influenciando direta e indiretamente todos ao seu redor. Então, se você quer que os seus filhos sejam inteligentes, busque a inteligência você primeiro. Se você quer que eles sejam saudáveis, não fale sobre saúde. Seja você o exemplo de saúde dentro da sua casa. Treina, se cuida, busque a Deus. Primeiro busque a Deus acima de todas as coisas. Mas dentro da própria palavra isso vai voltar para você se cuidar. Se cuidar, você fazer uma academia, você fazer calistenia, você praticar um esporte, não significa necessariamente você ser uma pessoa que só é guiada pelo corpo, que tá ali para se mostrar e tudo mais. Não é o que você faz, é o porquê você tá fazendo aquilo. Então tudo vai da sua intenção. Então coloque intenção no que você tá fazendo, mas não deixe de fazer. Não deixe de se cuidar, porque o que você faz hoje, as suas atitudes, elas vão repercutir na vida dos seus filhos. Se você está dando um mau exemplo, se você não está fazendo por você, saiba que eles não vão fazer por eles. Mude você, o futuro deles, através das suas atitudes. Uou! Muito bom, JP. E para a galera que não te segue, manda suas redes lá, Instagram, TikTok. É tudo JP Olsen, JP, underline, OLSENN. E o Templo da Calistenia também, que hoje é a nossa comunidade de calistenia. Show de bola. Irmão, mais uma vez, muito obrigado. Foi uma baita aula, gratidão mesmo. Eu acho que a galera que segue aqui o Papo Basoft, o pessoal tá recebendo bastante informação de diversas áreas. Legal. E realmente Feliz. foi um prazer. E fica aqui como compromisso. A gente vai fazer essa ponte aí, vai trazer o Nuno aí pra Vamos gente sim. bater um papo Vai ser uma honra. e falar dos treinos do Big Boss lá na época. Vai ser uma Como é honra. que ele fazia, como é que ele treinava. Vai ser bem legal. E obrigado pelo convite. E hoje, só para finalizar, a gente falta isso, falta alguém que de fato abdique do tempo dele para trazer conteúdos de qualidade. Hoje a gente tem muitas influências negativas. E esse é um cara que está buscando trazer conhecimento, não só teórico, mas prático. Então, pô, se você não seguiu ainda, se você não curtiu o vídeo ainda, essa é uma maneira de você retribuir, de você ser grato ao que está sendo entregue para você. Então devolva essa gratidão porque isso volta para você. Você já está recebendo ouro, você já está recebendo informação privilegiada.
Então, a maneira de você dar um passo acima, subir um degrau, é ser grato. Então seja grato. Devolva esse carinho que você está recebendo, porque assim você vai motivar ele a trazer mais pessoas. Ele falou aqui no começo uma meta que ele tinha para mim, então isso é um estímulo, é um reforço positivo do que ele está fazendo. Ele está abrindo mão de outras coisas para poder entregar informação de qualidade para você. E às vezes mudar a sua vida com uma coisa que você escuta. Então compartilha, mostre para alguém que isso é um canal de bênção e de oportunidade. Vamos para cima. Vamos pra cima. Irmão, gratidão mesmo e te espero aqui numa próxima vez. Fechado. E você que acompanhou até o fim, muito obrigado. Fique ligado, a gente vai gravar aqui praticamente todos os dias, mas a gente vai soltar episódio dia sim, dia não. E você que ainda não segue, siga o Papo Bassoft no YouTube, Bassoft BR em todas as redes. Muito obrigado, um forte abraço.